Olá, turma do 7º ano, boa tarde para vocês, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam aí preparados para mais uma semana de aula. Hoje nós iremos dar início ao capítulo 7, na página 163, que tem como tema a população brasileira. Na aula passada nós estudamos sobre movimentos migratórios, vimos que a população brasileira, ou seja, está sempre se movimentando dentro do país ou fora do país. E hoje nós iremos estudar sobre a população brasileira. Quantos somos? Então nós sabemos que nós somos um país populoso, mas pouco povoado. Então eu gostaria que vocês colocassem aí na página 163, irei fazer aqui um breve comentário sobre essa imagem aí de abertura. Então nós temos aqui, onde mostra que uma cidade grande, várias pessoas. Aqui é uma imagem que fica em São Paulo, da rua 25 de março. Então essa rua é a rua de comércio popular muito grande, onde atrai muitas pessoas para essa rua, onde vão fazer compra, porque aí é uma rua comercial, bem movimentada. Então aqui na página 164, no cenário 1, diz assim: quantos somos e onde estamos? População gigantesca e mal distribuída. Ou seja, a nossa população é grande, mas é mal distribuída. Então, como eu falei, somos um país populoso, mas pouco povoado. Também temos o crescimento da população brasileira. Como aconteceu esse crescimento? Como acontece esse crescimento? Então é importante que nós temos o conhecimento sobre o número de habitantes do nosso país. E aqui na página 164 temos aqui um gráfico que mostra o número de habitantes no Brasil. Aí tem os anos aqui de 1870 a 2015. Aí você vai ver aqui os 6 países mais populosos do mundo. Temos aqui os 6 países. Então vamos dizer que o Brasil está em 5º lugar como o país mais populoso do mundo. Aqui na página 165 temos aqui Brasil, distribuição populacional. Aí você vai ver aqui a distribuição por região. Aí nós temos aí a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sul e a região sudeste. Então você vai ver aqui a população em milhões de habitantes. Aí você vai ver a área em quilômetro quadrado de cada uma dessas regiões. Então você pode observar e tá fazendo aí suas conclusões. E como diz aqui, que nem toda região populosa é povoada e vice-versa, como eu já falei. Por exemplo, a região norte é a maior região do nosso país, mas é a menos povoada. Sendo que a mais povoada, você pode observar aí no mapa, é a região sudeste. 80,4 milhões de pessoas por quilômetro quadrado. Aí temos aqui o crescimento da população brasileira, que esse crescimento vegetativo é o resultado da subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, é o número de nascidos e o número de mortos. Aí tem aqui mostrando como você fazer essa soma aí. Crescimento natural, nascimento mais o número de mortos, vezes 1000. Então você vai multiplicar. Aí assim você vai ter o número de habitantes exato daquele lugar, daquela região. Aí tem as mudanças na natalidade e fecundidade. E a taxa de natalidade diz respeito ao quê? Ao número de nascidos vivos a cada 1000 habitantes de um país, estado, cidade ou região ao longo de um ano. Então isso é feito ao longo de um ano.
Então nós sabemos que, por exemplo, para saber a quantidade da população de um país é feita uma pesquisa, ou seja, o censo realiza essa pesquisa, no qual ele vai fazer essa contagem, né, que é realizada de 10 em 10 anos. E aqui nós temos a parte de, né, quando fala assim, em relação a essa redução do número de filhos, ou seja, hoje as mulheres elas estão tendo menos filhos do que, né, alguns anos aí atrás. E essa redução do número de filhos por mulher foi fundamental para a diminuição do ritmo de crescimento populacional brasileiro, né? A quantidade de filhos por mulher em período de reprodutivo, ou seja, de 15 a 45 anos, é o que chamamos de taxa de fecundidade. Então vocês irão assistir um vídeo, né, onde ele vai falar um pouco sobre a população brasileira, a população absoluta, a população relativa. Então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, né, para que ele vai abordar melhor esse assunto. Então vocês irão assistir e logo depois estarei descrevendo uma atividade qual vocês irão realizar sobre, né, o início desse capítulo. Então façam essa atividade, depois vocês estejam vindo para mim. Então nós vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você estuda geografia de um jeito prático e objetivo. Nessa videoaula vamos ver um pouco sobre a distribuição da população brasileira. Enquanto passa a vinheta, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Em 2020, o Brasil perdeu seu posto de quinto país mais populoso do mundo para o Paquistão. Dados de 2020 apontam que nosso país possui cerca de 212 milhões de habitantes, sendo o sexto mais populoso do planeta. Ter tantos habitantes pode trazer grandes desafios ao poder público. É muita gente para ofertar empregos, habitação, saneamento básico, transporte público, saúde e educação. Apesar dos desafios, as vantagens também existem, como a disponibilidade de mão de obra e um potencial mercado consumidor que costumam atrair investimentos externos ao país. Com relação à população relativa, o Brasil é considerado pouco povoado, visto que sua média de habitantes por quilômetro quadrado é baixa, de apenas 24,8 habitantes. Com esse número, não aparecemos nem entre os 10 primeiros colocados nesse ranking. Isso acontece porque, ao calcular nossa densidade demográfica, nota-se que nosso território é muito grande, o quinto maior do mundo. Por isso, seria preciso muito mais gente para que nosso país fosse considerado povoado. Assim como em outras partes do mundo, a distribuição de nossa população também é desigual. Cerca de 70% dos habitantes do Brasil estão situados nas regiões Nordeste e Sudeste. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os 3 mais populosos do país. Com relação à densidade demográfica, as unidades do Distrito Federal e do Rio de Janeiro são as mais povoadas. Por conta do nosso passado colonial, onde a ocupação brasileira se restringiu às áreas costeiras, o Brasil hoje tem a maior parcela de sua população concentrada no litoral. É lá que estão as mais antigas e desenvolvidas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Salvador. A mesma dinâmica de ocupação transformou o interior do país em vazios demográficos. Essa região foi a última a ser ocupada. Os incentivos do Estado brasileiro ao povoamento dessas áreas se deu ao longo do século XX, com a exploração da borracha na região norte e a expansão da fronteira agrícola na região centro-oeste. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que sirva para atingir seus objetivos. Nos dê uma força curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.